Então, nós vamos agora começar a montagem da peça. Eu já uni as duas partes de trás. Como eu fiz isso? Peguei lado direito com lado direito, alinhei, coloquei alfinetes para segurar e fiz essa costura aqui, tá? A costura com 1 centímetro, que foi a folga que nós deixamos para o encaixe do zíper. Coloquei o zíper na peça, depois de ter feito essa costura aqui. Eu não vim com a costura aqui de cima, eu peguei a fita métrica, marquei 15 centímetros de cima até aqui com um alfinete e iniciei a minha costura a partir desse ponto até lá embaixo. Conforme eu falei no outro vídeo, vocês podem dar 17, 18 centímetros aqui, não tem problema. Depende do tanto de zíper que você precisa para abrir sua saia e fechar com conforto. Na parte de baixo da saia, eu não deixei fenda, tá? Mas quem quiser deixar a fenda, pode deixar sem problema, porque nessa modelagem não há necessidade de fazer a fenda, tá? Mas quem quiser fazer a fenda, pode fazer tranquilamente. Não dá para ser aquela fenda transpassada, só dá para ser aquela fenda comum aberta. Então, depois eu vou ensinar vocês como é que vocês podem fazer esse tipo de fenda, tá? Eu uni as duas partes e a peça ficou assim, tá? O zíper tá abrindo direitinho, tá fechando. Vocês vão perceber que o cursor, ele vai ficar a uma distância aqui da beirada da cintura da saia. Isso é normal, isso tem mesmo que acontecer, porque nós vamos aqui encaixar a limpeza, né? Então, tem que ter mesmo esse espacinho aqui. E separar a parte de trás da saia. A parte da frente, como não tem costura, só tá passada no overlock, agora nós vamos encaixar esta peça nesta peça. A gente vai pegar o lado direito da saia, vai pôr para cima. E nós vamos encaixar direito com direito. Então, assim, o lado direito para cima e esta peça aqui, o lado direito para baixo. Então, vai ficar dessa forma. Você vai encaixar direito com direito. Você vai unir pela cintura, tá? Aqui, ó, extremidade com extremidade, vai alfinetar. Se você cortou direitinho e fez o overlock conforme eu indiquei no outro vídeo, as pontas vão casar direitinho. Tanto as pontas de cima, quanto as pontinhas de baixo. Pronto. Os dois lados estão alfinetados, tá? Aqui e aqui. Quem tem destreza com a máquina, já pode ir para a máquina e passar a costura reta aqui com 1 centímetro de distância da extremidade da saia, de fora para dentro, tá? Lembrando que a maior parte do tecido fica para fora da máquina. Então, vocês vão passar a máquina na saia, com a preocupação de que a maior parte da saia vai estar para o lado de fora e não para o lado de dentro. Não é que seja errado para o lado de dentro, é que quando você põe para o lado de dentro, às vezes dificulta na hora da costura. Junta tecido e aí fica difícil. Então, mais fácil é realmente a maior parte do tecido, da peça para fora. Para quem não tem muita experiência com a costura, após ter colocado os alfinetes, alinhava, tá? Alinhava,
retire os alfinetes e vá para a máquina. Então, agora, nós vamos passar a costura reta. Aqui eu vou recortar as rebarbazinhas que ficam devido ao movimento com a peça. Ela vai soltando fios. Então, eu já vou aparando esses fios aqui. Fazer uma limpeza na peça que eu tô confeccionando. Então, eu já passei a costura reta de 1 centímetro nas laterais da saia, tá? Então, tá aqui. Tá? Esse é o momento da prova. Tanto sua prova quanto a prova na sua cliente, tá? Você vai agora provar a saia, vai ver se tá tudo direitinho, se ela não tá muito larga, se ela não tá muito apertada, se ela tá precisando de algum ajuste aqui no quadril, de dar uma entradinha mais na cintura, de dar uma saidinha mais no quadril. Geralmente, essa modelagem que eu estou ensinando a vocês, ela não dá ajuste se você tirar a medida de maneira correta. Ela geralmente não dá ajuste. Mas a prova se faz necessário. Se tiver que ajustar alguma coisa, esse é o momento, tá? Eu gosto de fazer a prova na peça alinhavada, tá? E vestida ao contrário. Em vez de vestir pelo lado normal, direito, lado, né, que se usa normalmente, eu gosto de vestir do jeito que tá aqui. Assim, exatamente desse jeito. Porque aí, se eu tiver que fazer algum aperto, eu já vou ajustando a peça na pessoa, tá? Agora que nós já fechamos as costuras laterais, nós vamos fazer o encaixe da limpeza, do cós. O cós tem essa parte aqui, que é a parte da frente, tá? E tem essas duas partes que compõem as costas, tá? Nós vamos encaixar essas duas peças nessa peça aqui. Tá? Nós encaixamos assim, direito com direito, para nós fazermos a costura lateral, tá? Encaixa direito com direito. E prende com alfinete. Onde você vai prender com alfinete? Aqui, tá? Na lateral. Você vai passar uma costura aqui na máquina reta de 1 centímetro. Fica assim, tá? Fica assim. Bom, eu já passei as costuras, tá? Nas laterais, ok? Ficou assim, ó. Aqui e aqui. Agora, eu vou encaixar essa limpeza na cintura da minha saia. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir um pouco aqui a saia, abrir. Esse tipo de cós, você vai encaixar assim como você fez o encaixe da peça, direito com direito. Então, você vai começar por dentro, tá? Ó,
a parte de trás com a parte de trás, tá? E você vai encaixar costura com costura. Isso aqui é o chamado ponto de qualidade, tá? A costura tem que estar casando, a costura do cós, da limpeza, tem que estar casando certinho com a costura da lateral da saia. Como é que você vai fazer isso? Existe um macetinho, tá? Você vai pegar um alfinetinho e vai posicionar, ó, aqui, tá vendo? Vou abrir aqui, vou abrir a costura aqui. Eu vou colocar o meu alfinete no meio dessa costura, tá? Vou enfiar assim o alfinete. Pronto. Ok? Tá dando pra ver? Tá? Aqui. No meio da costura. Agora eu vou vir, abro aqui a costura, ó. Lateral da saia, abro também e encaixo também, ó, na costura lateral. Pronto, ó, estão encaixadas, tá? Estão encaixadas por um alfinete. Então, esse é o ponto de qualidade da peça. Costura casando com costura. Às vezes, não casa, tá? Às vezes não casa, por quê? Porque quando você vai encaixando o cós, a limpeza na saia, você vai perceber que às vezes tem que puxar um pouquinho para o lado, puxar para o outro para tentar encaixar. É porque você não deve ter dado 1 centímetro de costura, entrou de mais ou entrou de menos. Quando entra de menos, sobra. Quando entra de mais, falta. Então você desmancha e costura de novo até que o cós encaixe perfeitamente na cintura da sua saia. Então eu encaixei o ponto de qualidade, agora eu venho aqui, ó, e encaixo esta ponta com esta ponta da saia, ó. Encaixo e alfineto, ok? Beiradinha com beiradinha, encaixo e alfineto. Faço isso ao redor de toda a saia, tá? É pra dentro, veja bem, ó. Aqui como é que é, tá? O cós fica, ó, frente com frente, ok? Dentro da saia. O cós fica todo pra dentro. Ó. Encaixei a metade das costas. Agora eu vou encaixar toda a frente. Ó, mesma situação. Costura com costura. Pego o alfinete, posiciono aqui no meio da costura da limpeza e encaixo. Pronto. Agora eu venho e encaixo aqui, abro aqui e encaixo no cós da saia. Aí eu estico, tá? Não é para esticar para alargar, é só para esticar para encaixar. Aqui, ó, acho o meio e alfineto logo o meio, ok? E aí eu vou alfinetando o resto. Agora eu vou para outra parte, o outro pedaço da parte de trás da saia. Pronto. Tá aqui, ó, saia. Tá aqui a saia e o cós ou a limpeza posicionado, tá?
Aqui é o verso da saia e aqui é o verso da limpeza. Quando você virar, você tem frente da saia, frente da limpeza para dentro, tá? Não é muito fácil, tá? Então fica dessa maneira aqui. Ó. Ok. Então, você alfinetou toda a cintura. Agora, existe um detalhe que você vai ter que fazer aqui para ele poder dar uma virada, tá? Você vai encaixar a beirada dele do cós. Você vai encaixar a beirada do cós aqui, ó. A beirada, o zíper, ele não é assim? Você vai abrir assim e vai encaixar esta beirada nesta beirada, tá? E vai alfinetar. Ok? Por quê? Porque você vai passar a costura reta aqui em cima. Quando chegar aqui, você desce, faz um retrocesso. Para quê? Para que quando você virar a saia, ó, fique dessa maneira, tá? Fique assim, com esse tipo de acabamento. Então, faça isso nos dois lados. Faça isso nos dois lados. Só cuidado na hora de costurar a beirada aqui para não pegar o carrinho do zíper, tá? Costure com calma para isso não acontecer. Ok, agora nós vamos para lá. Então, nós já encaixamos o cós, a limpeza, na saia. Agora nós vamos iniciar a costura. A gente não pode iniciar a costura a partir daqui e sair costurando a cintura não, tá? Você vai começar a costura a partir daqui, tá? Dessa extremidade aqui, costurando a limpeza nesta parte do zíper. Tomando cuidado para não costurar os dentinhos do zíper, ok? Então, você vai começar dessa maneira aqui. Você vai fazer uma costura não muito rente ao zíper, tá? Você pode usar essa sapatilha aqui, de uso geral, ou você pode usar a sapatilha de zíper. Se você usar a sapatilha de zíper, né, comum, você vai perceber que a costura vai ficar um pouco mais próxima aos dentinhos. Se você usar essa sapatilha mais larguinha, ela vai dar uma pequena costura bem na beiradinha. Eu vou usar essa daqui mesmo, tá? Só para agilizar as coisas por aqui. Então, eu vou começar a minha costura dessa forma, com retrocesso, ok? E vou vir até aqui em cima. Sentiu que deu 1 centímetro aqui, com a agulha dentro da peça, eu vou levantar a sapatilha e virar, tá? Aqui na chapinha existem umas marcações, não sei se está dando para vocês verem as marcações aqui da chapa, deixa eu ver se consigo ajeitar. Tem uma primeira marcaçãozinha e quando você posiciona a beirada do tecido nessa marcação, quer dizer que você está fazendo 1 centímetro de costura aqui, ok? Então, eu vou agora iniciar. Eu posso dar um pequeno retrocesso aqui só para garantir. Não é necessário, mas se você quiser fazer, ok. E vou seguir com a costura reta. Toda vez que você for parar a costura, a agulha sempre dentro do material, tá? Isso garante que qualquer movimentação que você for fazer na peça não vai influenciar
no ponto, tá? Quando chegar nesse ponto aqui, eu vou ter que abrir as costuras. Então, tanto a costura de fora, que é essa aqui, tá? Quanto a de dentro tem que estar aberta. Ó, essa daqui já tava toda pro lado de cá. Então, eu vou ter que abrir, tá? Abrir. E vou costurar. Tô finalizando a minha costura aqui, da mesma forma que eu fiz quando eu iniciei, eu vou fazer ao finalizar. Eu vou vir com a costura daqui, quando chegar aqui eu vou virar o tecido, né? Vou virar a peça e vou fazer uma costura aqui pra baixo e vou arrematar, ok? Tomando cuidado de não pegar os dentinhos do zíper. Cheguei aqui na beiradinha, virei, ok? Vou até dar mais um pontinho aqui. Um jeito. Desse tá? Dá um retrocesso. Dei um retrocesso. Pronto. Tá aqui, ó. O cós está todo costurado. O cós, a limpeza está toda costurada na saia. Agora que eu faço, venho aqui, dou uma recortadinha. Agora eu venho aqui, dou uma cortadinha na ponta, assim, na diagonal, para poder dar uma viradinha. Ok. Aqui, ó. Okay. Uma cortadinha aqui na ponta. Viro. E o cós fica assim, tá? Esse é o acabamento da nossa peça, tá? Agora eu vou virar tudo e vou mostrar como é que vai ficar. Então, já costurei, tá? Tá aqui, costuradinho. A minha limpeza na minha saia. Agora, eu vou virar, tá? Aqui, ó. Tá assim, aí eu venho aqui e viro, tá? Para o acabamento ficar dessa forma aqui. E eu vou virar toda a saia. Vou virar toda a limpeza da saia pra dentro. Aí eu faço assim, tá? Eu vou fazendo assim e alfinetando, ok? Alfineto toda a cintura da minha saia. Quem não tiver segurança para fazer isso aqui que eu tô fazendo, porque não pode ficar a costura muito... não pode ficar uma costura trepada uma na outra. Então, você passa ferro, abre as costuras, depois faz essa dobra aqui que eu tô fazendo e alfineta tudo. Depois de alfinetado, você vem e alinhava. E após alinhavado, você senta a máquina e faça uma costura de acabamento aqui na limpeza da saia, tá? Ok. Lembra daquele ponto de qualidade que eu falei? Olha aqui, ó, costura casando com costura, tá? Isso aqui é a lateral da saia, ó. É a lateral encaixada na limpeza. Vou fazer a dobra e vou alfinetar. Mas repare que a costura tá casadinha, ó. Ok? Então, queridas, nós vamos agora, depois que eu alfinetei tudo, olha. Tá? Vocês que estão começando agora, vai, alinhava tudinho, retira os alfinetes, alinhavar é seguro. E é bom fazer porque te dá mais segurança.
Depois que feito isso aqui, nós vamos à máquina passar uma costura aqui em cima, tá? Essa costura é de meia sapatilha, mas meia sapatilha dessa aqui, tá? Ó. As máquinas mais novas, elas usam essa sapatilha aqui, ó, tá? Elas já vêm com essa sapatilha. É a sapatilha de costura zigue-zague, tá? Ou de uso geral. Peraí. Tá, sapatilha de uso geral, sapatilha de zigue-zague. Ela é grossa. Meia sapatilha dessa aqui, tá? Não é meia sapatilha daquela fina, não. Existe uma sapatilha mais estreitinha do que essa aqui. É meia sapatilha dessa aqui, tá? Ó, é só esse intervalo aqui, ó. Meia sapatilha é esse intervalo aqui. Eu vou mostrar na máquina para vocês como vocês vão fazer. Então, o que é essa meia sapatilha que eu falei para vocês? A sapatilha, ela vai ficar posicionada, essa parte aqui, ó, rente à beirada aqui do nosso cós, tá? Então, nós vamos descer descer a sapatilha, ó, e posicionar na beirada, tá vendo? Bem na beiradinha. Quando eu abaixo a agulha, ela faz meia sapatilha. Então, nós vamos começar a costura com um retrocesso. Sempre. Às vezes, as máquinas domésticas, elas encrencam, porque se vocês forem perceber, fica um pouquinho mais grosso aqui. Nem todas as máquinas costuram com facilidade, costura grossa. Essa aqui minha, eu vou ter que baixar a tensão do pé aqui, para ela poder efetuar essa costura. Então, vamos lá. Saiu a linha. Puxei a agulha e vou começar a costura. Retrocesso, pode ir devagar, sem pressa e sem medo de ser feliz. Ok, vai ajeitando o tecido, retirando o erro. Faça isso em toda a beirada do cós. Depois de feita a bainha, tá aqui, nós finalizamos a nossa peça. Nossa primeira peça, com saia reta sem pence, com zíper invisível. Aqui no início da abertura do zíper, vocês vão poder colocar, olha, aqui, um colchetezinho, tá? Se quiserem colocar um colchete, pode. Se não quiser, não tem necessidade de colocar. Mas se quiserem colocar, fiquem à vontade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e que se realizem fazendo suas saias. E a partir de agora nós vamos usar a base dessa saia aqui para fazer outros modelos. Um beijo grande e até o próximo vídeo.